Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um dos irmãos que estão nos assistindo também de casa. Tivemos alguns pequenos empecilhos, mas pelo Facebook estamos conseguindo transmitir. Vamos dar continuidade. Hoje seria irmão Cláudio, mas ele está adoentado. Vamos estar orando por ele. Vamos dar cuidado da nossa série Atitudes. Abre no livro de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 1. Né? Efésios capítulo 1 e versículo 1. Vamos entrar então estudando o livro de Efésios. Importante livro. São livros onde o apóstolo Paulo conseguiu se aprofundar muito mais, do que o habitual. Com o povo de Coríntios ele teve muitas dificuldades, já que com os demais povos foi mais simples, mais fácil, A continuidade foi maior. Efésios capítulo 1 e versículo também 1. Vou ler aqui o primeiro e aí depois pouco a pouco a gente vai lendo os demais versículos. Olha só. Efésios capítulo 1 e versículo 1 que assim nos diz. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Oramos, falamos com Deus. Senhor Deus, amado Pai, obrigado pela oportunidade, obrigado pela bênção, obrigado pela graça, que possamos dia após dia nos aproximar, que possamos dia após dia alcançar a Tua graça e a Tua bênção. Venha fortalecer, renovar, venha nos ajudar para que consigamos, ó Deus, estar cada vez mais perto de Ti. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar, glória a Deus. Olha ali então. Nos primeiros versículos, Versículo 1 e 2, ali o apóstolo Paulo está se identificando. Olha lá então. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. E o 2, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele faz uma identificação, que quem escreve essa carta é o apóstolo Paulo, como é habitualmente acontecer, exceto na carta de Hebreus, se a memória não me engana, que não há esta identificação, mas pelos textos é uma carta que é atribuída ao apóstolo Paulo. E aqui ele também chama atenção, pela vontade de Deus. Ele é apóstolo não por uma escolha dele, mas porque Deus assim o quis. Lá no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha só. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Com esse texto ele já matou essa história de que muitos inclusive só batizam em nome de Jesus. Porque não existe Deus e Jesus, eles são a mesma pessoa. Não sei na Bíblia dessas igrejas, na minha Bíblia, em Éfeso, o apóstolo Paulo diz, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, com todas as letras, sem deixar dúvida. Se alguém prega diferente, provavelmente não segue a mesma Bíblia. Aí fica por consciência de cada um. Então, foi Deus que encaminhou todas as coisas, que é o Pai de Jesus Cristo, e Ele concedeu todas as bênçãos espirituais
nas regiões celestiais através de Cristo. Nós já vimos isso em outros momentos, em que todo o poder, sem exceção, ele emana de Deus. Tudo vem de Deus. Jesus Cristo tem todo o poder no céu e na terra, porém, o poder continua vindo de Deus. Ele é soberano e sempre será soberano. Compreendendo isso, é que nos permite, por exemplo, entender que mesmo que lá nos 40 dias que Cristo foi tentado por Satanás, e que o diabo lhe ofereceu toda a terra e muitas outras coisas, não teria como Cristo aceitar ou cair nesta oferenda, já que ele tem em mente que tudo vem de Deus. Tudo, sem exceção, vem de Deus. Ninguém tem origem, ninguém tem início em nada, Tudo vem de Deus, Ele que determina tudo, todo o poder vem dEle. Se Ele concedeu autoridade, liberdade para Cristo, comandar e determinar todas as coisas. Todo mundo, por exemplo, quando morre, no momento que morre, é automaticamente julgado por Cristo, e Cristo define para que lugar você vai ir, conforme as tuas obras, conforme as tuas ações aqui na terra. Se vai para um lugar bom, se vai para um lugar ruim. Então Deus deu este poder, esta autoridade a Cristo. E Ele tem autoridade para fazer todas as obras que Ele achar necessário, conforme a palavra de Deus. Então Deus é soberano. E aqui o apóstolo Paulo, ele chama atenção aí no versículo 3, tudo foi Deus que nos deu. No versículos 4 e 5, ele demonstra algo também importante. Olha só essa frase. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Ou seja, nada foi acontecendo por acidente. Nada foi acontecendo por um acaso. Ele criou Adão e Eva e ele tinha planos. Como Adão e Eva foram rebeldes, ele mudou os planos e agiu diferente. Não. Deus escolheu até o apóstolo Paulo antes de criar o mundo. É isso que ele está dizendo. Deus já sabia que Adão e Eva iam cair em pecado. Deus já sabia que as pessoas não iam ser fiéis e que a consequência seria o dilúvio. Ele já sabia que o homem ia ser falho, pecador e ia errar. Por que tu acha que Deus escolheu Judas para ser um dos apóstolos ao lado de Cristo, sendo que o próprio Cristo dizia: eu vos escolhi e um de vós é um diabo? Ou seja, nenhum deles é pego de surpresa, desprevenido. Deus não foi pego desprevenido em cada um dos erros e falhas que cometeram. Tudo Deus já sabia que ia acontecer. Inclusive, um dos cursos de obreiros que nós gravamos lá em Bento Gonçalves, que eu estou editando até, eu creio que amanhã eu consigo já lançar ele, a gente fala bastante sobre isso. Onde o apóstolo Paulo diz, mais à frente nós vamos ver, que muitas pessoas em si mesmas já estão condenadas. Ou seja, são pessoas que os anjos, claro, que vão trabalhar até o último minuto de vida de todos nós. Porém, muitos desses, os anjos já sabem, nós vamos trabalhar, nós vamos lutar, mas a chance dele mudar e de se converter é 1 em 100. Por que muitos pastores estão no inferno hoje? Estão no tormento hoje? Por que o próprio texto diz, naquele dia, muitos me dirão, mas expulsamos demônios, curamos enfermos, e eu vos direi, não vos conheço. Poxa, se Cristo já sabia
que muitos naquele dia iriam lhe dizer isso. É claro que Cristo já sabe quem são essas pessoas. Então por que ele não alertou? Por que ele não avisou? Se ele sabia que eu estava no caminho certo e que mesmo sendo um pastor eu não iria entrar no céu, por que ele não me avisou? Mas ele avisa o tempo todo, a Bíblia dele inteira avisa sobre isso. O problema é que a gente acaba sendo escravo das nossas opiniões, das nossas ideias, das nossas crenças, né? E isso acaba nos levando à condenação. E ali então, esse estudo bíblico do curso de obreiros que foi gravado lá, depois amanhã ou quinta-feira, quando eu conseguir terminar de editar ele todo, vocês vão poder assistir e relembrar muito mais a fundo isso, né, que aqui o apóstolo Paulo está chamando a atenção, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Nada é pego desprevenido, né? A própria morte de Cristo é muito anunciada em Isaías, em Salmos. Né? Poxa, então, quando Isaías escreveu ali, ainda existiam as 12 tribos, ainda praticavam a lei, então, ali Deus já sabia que a lei não ia ser eterna, mas ela foi criada justamente para ser temporária, até nós recebermos o amadurecimento, que é o Espírito Santo. Né? Já vimos isso em outros episódios. Então Deus não é pego desprevenido, muito pelo contrário, Ele já escolheu todas as coisas para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Deus mandou Jesus Cristo para salvar o mundo. E o mesmo Deus que enviou Jesus Cristo, poucos anos depois, mostrou o Apocalipse para João, onde haveriam toda essa desgraça, toda essa destruição, onde haveria tudo aquilo de sofrimento sobre a terra. Quer dizer então que Deus já sabia inclusive até que ponto o trabalho de Cristo ia dar resultado na terra. Sim. Já sabia. Nós vimos já em outros momentos, no curso obreiro eu tenho mais tempo para falar sobre isso, que eu acredito que Deus ele consiga, e assim o Espírito Santo, eles consigam enxergar o nosso futuro, como a gente assiste um vídeo, né? Você vai com o mouse lá na linha do tempo, eu quero ver o final do filme, você arrasta lá para o final e olha o final. Assim Deus, assim o Espírito Santo, ele consegue fazer isso na minha e na tua vida. Ele consegue o tempo todo ir lá para o final da nossa vida e enxergar como é que vai ser, se vai salvar, se não vai, se está indo bem, se está indo mal. E ele consegue enxergar, e quando ele nos alerta, usando os profetas, usando a própria mensagem ou alguma pregação, ou através de sonhos. Quantos irmãos já tiveram sonhos, alertas de Deus? Ele não está fazendo uma suposição, está te alertando porque talvez isso possa acontecer. Não. Ele, todas as coisas ele já conhecia antes da fundação do mundo. Ou seja, quando ele te alerta as coisas, ele já viu o teu futuro e viu que isso vai acontecer. E ele está tentando, através do teu livre-arbítrio, impedir que esses males aconteçam. Aí que entra o livre-arbítrio, que vai contra essa ideia de predisposição, não sei se é bem esse o nome, né? É como se o destino tivesse escrito e a gente não pudesse mudar. Às vezes tem pessoas que dizem, tu nasceu para se casar com tal pessoa e assim vai ser. Irmão, existe um livre-arbítrio aí no meio, eu posso mudar isso. Eu posso mudar isso. Por isso que os anjos, eles trabalham na minha vida, na vida da tua família, mesmo que exista só 1% de chance deles conseguirem mudar a cabeça de um familiar nosso e esse familiar se converter. E o que é esse 1%? O livre-arbítrio. Quem sabe pode acontecer o milagre de ele mudar de opinião e conseguir se salvar. Deus vai lutar até o final por isso. Mas aí nesse vídeo que eu vou estar lançando aí amanhã ou quinta no máximo,
Deus quiser, vocês vão poder relembrar esses conceitos, né? Que aqui o apóstolo Paulo fala de forma resumida. Né? Ali, então, no versículo 4, ele determinou antes da fundação do mundo. No versículo 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha que interessante. Volta ali. Nos predestinou. Então, quando a Bíblia fala em predestinação, ela não está falando em imposição, ela está falando em desejo, vontade. Né? Realmente a gente, quando ouve, você está predestinado a fazer tal coisa, como se isso fosse obrigatório. Aqui a Bíblia está tratando isso, essa predestinação, como um desejo da parte de Deus. Deus me predestinou para ser pastor, bispo, mas não me impôs isso. Eu poderia ter escolhido não ser. Né? Assim como Ele escolheu você para fazer outro trabalho, seja na portaria, seja iniciando, seja pregando, seja evangelizando, seja como um financiador, um patrocinador dos trabalhos. A cada um Deus deu uma tarefa e você tem o direito de escolher, mas eu não quero fazer essa tarefa. É um direito seu. Deus te predestinou, ele escolheu, é da vontade dele que tu faça essas coisas. Mas nós podemos sim, através do livre-arbítrio, não querer isso. Então, quando a Bíblia fala em predestinação, ela está falando, Deus tem este desejo com relação a você, mas isso não é imposto. Né? Olha o versículo 6, para louvor da sua glória, graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Para louvor, volta lá, para o louvor da sua gloriosa graça. Para louvor da sua gloriosa graça. Tudo que a gente for fazer ao longo da vida e eu falar, isso que eu estou fazendo é para Deus. Então isso não pode honrar você, tem que honrar Deus. Porque tudo aquilo que ele faz é para, volta lá no 6, está com pressa nosso amigo? Olha, gloriosa, para a sua gloriosa graça. Tudo que tu for fazer tem que engrandecer, exaltar Deus, nunca você. Por isso que comparações não fazem o menor sentido. Porque o irmão A prega mais do que o irmão B. Prega melhor. Não tem lógica essa comparação. Porque Deus escolheu a mim por um propósito e escolheu você para outro propósito. Então essas comparações não fazem sentido. Outra comparação que não faz sentido é, por exemplo, o bispo Leandro conhece muito mais a Bíblia que eu. Não faz sentido isso. Sabe por que não faz sentido? Porque a Bíblia ela diz que quando a gente vai comparar alguma coisa, a gente tem que comparar coisas iguais e não diferentes. Se você for me comparar com outra pessoa, essa outra pessoa, por exemplo, está há 39 anos na igreja? Não? Então ela não teve a mesma oportunidade. Ela teve a oportunidade de ter aula com os anjos durante anos? Não? Então ela não teve a mesma oportunidade. Então não pode comparar. Então dizer, ele sabe mais do que aquele, cuidado com isso. Né? Não pode comparar coisas que são diferentes. Né? É a mesma coisa que dizer, o servente não é tão bom quanto o pedreiro. É óbvio, né? São funções diferentes. A função é de servir, a outra é de executar. Não pode comparar duas pessoas diferentes. Né? Então, quando a gente vai para a Bíblia, essas comparações não têm muita lógica. Porque cada um é individual. E o seu ministério, o ministério que a gente exerce, é para engrandecer Deus, não a nós. Né? Se eu conseguir executar o meu trabalho com perfeição, ao ponto de milagres grandes acontecerem, isso continuará sendo para a glória de Deus, não minha.
Porque o poder que está levantando os paralíticos, curando, abençoando, abrindo portas, não vem de mim, continua vindo de Deus. Ou seja, então não tem por que eu me exaltar com o chapéu dos outros. Eu fiz aquele homem andar. Da onde? Isso é mentiroso. Foi Deus que fez. Foi Deus que quis que ele andasse. Se Deus não quisesse que ele andasse, tu podia virar à noite orando, determinando, mandando. Não ia acontecer nada. Tudo vem de Deus, né? Então o apóstolo Paulo ele começa a sua carta aos Efésios chamando a atenção desses aspectos. Olha o versículo 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Ou seja, então nós temos ali a redenção, ou seja, a gente alcança a salvação por meio de Cristo, ao termos os nossos pecados perdoados e limitados àquilo que a graça de Deus permite. Por exemplo, a riqueza da graça de Deus é enorme, porém não permite que o pecado contra o Espírito Santo seja perdoado. Não permite. Mas se depois disso a pessoa mudar da água para o vinho e não fazer mais. De acordo com as riquezas da graça de Deus. Não pode. Deus determinou que não pode, que não há oportunidade. Encerrou o assunto. Então é de acordo com os limites que Deus colocou. Jesus ele vai julgar a todos nós como juízes. Agora, uma pessoa que pecou contra o Espírito Santo, que não é algo simples, que não é essa coisa aí que às vezes as pessoas falam, né? A pessoa que peca contra o Espírito Santo está fazendo de forma consciente. Não há inconsciência nisso. É um pecado que ele tem este peso, porque não tem como você cometê-lo de forma inconsciente. O que faz consciente que o que está fazendo está errado, é mentira. Faz consciente. É um pecado que impõe isso. Eu acho que é está entre os pecados, vamos dizer assim, que é impossível você cometer de forma inconsciente. Né? É como você dizer, eu cometi adultério e não sabia. Espera aí, tu está casado com uma, tu vai para a cama com outra e não sabia que era adultério. Vai enrolar quem? Lá quando o pastor ele disse, sede fiel até a morte. Ou seja, são pecados que não tem como você cometer e depois eu não sabia. Eu fiz sem querer. Então a lei de Deus ela impõe. Deus quer nos salvar através da morte de Cristo, através do sangue. Desde o livro de Gênesis nunca foi diferente. O perdão do pecado só pode acontecer através de sacrifício, tem que derramar sangue, do contrário o pecado não pode ser perdoado. Então é através do sangue de Cristo que os pecados são perdoados e limitados ainda com as riquezas da graça de Deus, com aquilo que Deus determinou. Versículo 8. A qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Ou seja, ninguém é cego, tolo e pode dizer, eu não sabia. Ninguém pode fazer esta alegação. Está lá no inferno hoje, eu não sabia que isso era errado. A qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimentos. Todos, sem exceção, ganham oportunidade para saber se estão certos ou estão errados. Se errar o caminho, errar o consciente por escolha própria, por opiniões próprias. Não porque Deus ele não levou o conhecimento a essas pessoas. Todos têm, sem exceção. Ou de um jeito ou de outro, essa palavra se cumpre na vida de todos. Eu até me recordo de uma vez que o arcanjo disse que todo mundo que morre, se vai para o tormento, aqui na terra recebeu no mínimo 3 oportunidades de mudar. Sem exceção.
todos recebem essa oportunidade. O apóstolo Paulo aqui vem, né, e já confirmava isso há tanto tempo atrás. Olha lá o versículos 9, então, né? E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Então a salvação é uma oportunidade que Deus está dando para todo mundo. Porém, por vezes as pessoas estão banalizando a salvação, achando, o que eu preciso para ser salvo? É só eu reconhecer que Jesus é o Salvador. Pronto, estou salvo. Não é assim. Nós vimos, inclusive, no estudo do domingo, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 6, né? Onde ele fala, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quando Cristo voltar para levar a sua igreja, né? Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, vai abrir em um dado momento vaga de emprego no céu. E Jesus vai buscar aqueles que estão preparados para isso. E nós vamos subir com Cristo para fazer o quê? Para ser sacerdotes de Cristo. Então, se eu quero preencher esta vaga, se eu quero um dia me salvar, se eu quero subir com Jesus, eu tenho que me preparar para ser o quê? Para ser um sacerdote. Porque o texto diz que na primeira ressurreição, todos vão subir, não vão morrer, obviamente, né? Mas serão sacerdotes de Deus. Então, aqui na terra, a gente tem que se preparar para ser um sacerdote de Deus, ser um pastor. O preparo tem que ser o mesmo, né? Aquilo que o pastor pode fazer, eu posso fazer. Aquilo que o pastor não pode fazer, eu não posso fazer. O pastor tem que estudar a Bíblia? Tem. Então, eu preciso estudar a Bíblia? Sim. Se é que tu quer subir na primeira ressurreição. Agora, se você não quer subir na primeira ressurreição, não precisa. Aí tu não precisa orar muito. O pastor tem que orar muito? Tem. Então, se eu quero um dia ser um sacerdote, ser um pastor, preencher a vaga no céu, eu posso, o que eu tenho que fazer? Tenho que orar, tenho que conhecer a Bíblia, tenho que frequentar a igreja, tenho que amar, falar da palavra de Deus a todos que for possível, eu tenho que amar isso. Tenho que valorizar a igreja, valorizar o trabalho, eu tenho que fazer isso. Né? Aí as pessoas poderiam dizer, bom, então, as mulheres estão dispensadas, já que mulher não pode ser pastor segundo a Bíblia. Pois é, mas a Bíblia também diz que no céu não se casa e não se dá em casamento, porque todos serão como os anjos. Não faz distinção. A Bíblia não diz que no céu existe anjas. Não diz. Por quê? Porque não há distinção. Essa distinção existe na terra, não no céu. Por isso que ela diz, serão todos como os anjos. Não há diferença. Certo? Então, independente disso, você, mulher, tem que conhecer a Bíblia? Claro. Tem que orar? Sim. Tem que se preparar do mesmo jeito, né? Se tu quer subir com Cristo. Se tu não quer subir com Cristo, não precisa. Né? Então, o jejum, a oração, o preparo, né? Tem que haver. O amor pela obra tem que haver. Lutar pela igreja. A mesma coisa que você vê o teu pastor, ou você de casa, aquilo que você vê o teu pastor e ele é um homem de Deus, né? Você tem que batalhar para fazer também e se preparar do mesmo jeito, não tem diferença, senão tu fica. Né? Veja, então, cuidado com isso. As regras Deus estabeleceu. E nos revelou, então, a sua vontade de acordo com o propósito que ele estabeleceu em Cristo. E nós vimos lá em Apocalipse qual é esse propósito. Né? Olha o versículo 10.
Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, tudo que fosse acontecer na terra, a ideia de Deus é que isso viesse a convergir em Cristo, viesse passar por Cristo, como é o que já acontece hoje. Toda pessoa que morre é Cristo que julga. Tem gente que diz, não, mas quando tu morre, tu fica dormindo e só vai ser acordado para o julgamento final. Irmão, o teu corpo fica dormindo, a tua alma não dorme. Ou tu acha que o diabo tira uns cochilos ao longo do dia? Qual será as horas do dia que Deus dorme? Não, né? Poxa vida. Por isso que ele fala ali em Apocalipse que muitos que daí serão ressuscitados. Ressuscitados. Justamente por isso, o corpo que está lá dormindo debaixo da terra vai ser ressuscitado, revivido. O corpo está dormindo, não a alma. 11. Do 11 ao 12, ele confirma, tudo é feito pela vontade de Deus. Tudo passa em Deus. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados. Torna a repetir. Predestinação, desejo, escolha, não imposição. Conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. 12. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, aqueles que primeiro esperamos em Cristo, aqueles que vão na primeira volta de Cristo, vão ser arrebatados. Tudo passa pela vontade de Deus. Nada é feito. Jesus decidiu fazer algo diferente, foi e fez. Não, amado, tudo que ele faz é conforme a vontade de Deus, não é diferente. Olha lá o 13 e o 14, A marca que todo cristão deve ter é o Espírito Santo, o selo da promessa, que tem gente que diz, quando tu é batizado nas águas, tu já é batizado com o Espírito Santo também. Poxa vida, então tem crente que é muito ruim de cabeça, porque não é possível. E ele se batiza nas águas de manhã, de tarde está fazendo as mesmas bobagens, a mesma besteira. Quanta igreja que batiza uma pessoa viciada, fumando, sai da água, continua fumando. Mas que raio de Espírito Santo é esse teu que não consegue te impedir de continuar sendo escravizado pelo diabo? Poxa vida, então... O Espírito Santo é um selo que pode acontecer até antes do batismo. É uma marca que você recebe na testa. Se eu não me engano, é no formato de uma estrela. E esta marca é um momento onde você consegue te envolver com Deus. Acho que muitos já devem ter escutado, abra o teu coração. Hoje em dia é muito pouco até falado, antigamente se falava muito, abra o teu coração. Quando os obreiros falavam isso, estavam dizendo, te envolva com aquilo que está acontecendo na igreja. Te envolva emocionalmente com isso. Quando você se envolve, você começa a sentir a presença de Deus, sentir o toque de Deus, sentir a mão de Deus no teu coração, na tua vida. A paz que está na igreja, você passa a sentir também. Pode ter tido um dia horrível, mas quando você começa a te envolver, tu começa a sentir a paz, a tranquilidade, esta felicidade. Saiu da igreja, parece que desaparece, mas ali na igreja tu sentiu esse alívio, porque ali o Espírito Santo conseguiu trabalhar. E muitas vezes nessas oportunidades ele consegue selar a pessoa, marcar a pessoa. Então, o selo do Espírito Santo, que é o que nos traz a maturidade espiritual, porque a Bíblia não é possível se compreender através de capacidade nossa. A Bíblia tem que ser compreendida através do Espírito Santo. Por isso que tem muita gente que às vezes prega a Bíblia e fala, e no final não disse nada. Esse dia eu ouvi um
pastor muito famoso falando sobre demônio. Ele puxou grego, hebraico e não sei mais que língua. E eu fiquei ouvindo até o final, não sei se é 10 ou 15 minutos o vídeo, para ver o que ele ia dizer. Ele só ficou no grego, hebraico, hebraico, no final não disse nada e mudou de assunto. Eu disse, se era para falar isso aí, nem precisava. Eu não falo nem grego nem hebraico, eu quero saber disso. Né? E quando eu nasci, a Bíblia já estava em português. Eu não preciso saber falar grego e hebraico. Né? Ou seja, disse e não falou nada. É claro que eu sei por que ele não falou, porque ele não acredita. Ele é da religião que diz que o diabo fica dando uns vorteios por aí, mas não entra em ninguém, que não precisa expulsar nada, que é tudo conversa, enfim. Mas vai morrer um dia. Espero que se converta lá. Então ali o 13 e o 14, ele está chamando a nossa atenção que esta marca, fomos selados em Cristo com o Espírito Santo, da promessa, o 14, que é garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Tinha até um hino que falava sobre isso, mas na forma, acho que era... Daqui a pouco eu lembro a letra. Que falava sobre o convite que você perdeu, se já não tem, levante a mão e peça o seu, alguma coisa nesse sentido. Né? É mais antigo, acho que meu pai, né? Muito bonito o louvor. E é bem isso, né? E é bem isso. Porque o Espírito Santo é a marca, é esse convite que o hino fala, é esta garantia, você tem direito à salvação. Se tu não é batizado nas águas, não é batizado com o Espírito Santo, você não tem direito à salvação. Pode ter o coração mais bom do mundo, não tem direito à salvação. Simples assim. É preciso ser batizado nas águas e ser batizado com o Espírito Santo. Senão você não tem direito à salvação. Se você morrer salvo, você não pode ir direto para o céu, né? Que é o que a gente diz quando a pessoa é salva. Não, você não pode ser. Certo? Então, o Espírito Santo é esta garantia. Né? No 15 e no 16, né? Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Como é que eu consigo esse selo? Como é que eu consigo esta marca? Através da oração. Daqui a pouquinho nós vamos estar orando. Então é uma oportunidade para você de casa, inclusive, orar para garantir esta marca, este selo, né? É a oração que vai proporcionar isso para você. Você não compra, você não vende, você não conquista. De quanto tem que ser o meu voto para que eu consiga esta marca? Não tem lógica isso. Não compra unção com isso. Pelo menos até eu já vi venderem terreno no céu. Marca do Espírito Santo ainda não. Não sei se depois desse vídeo não estou dando ideia. Né? Mas vender batismo com o Espírito Santo até hoje eu nunca escutei. Né? Porque isso não compra, isso é de graça. Né? Isso você conquista. Tem que sentir muito forte a presença de Deus, você realmente sentir Deus na tua vida, né? Então, 15:16, a oração é que faz isso. Se você tem dúvida se é batizado ou não, ora mais então, né? Busca mais a Deus para que você possa ser. Olha o 17 e o 18, a sabedoria vem do Espírito Santo. Peço que o nosso Deus, que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, veja que lindo isso. Né? Jesus Cristo não é Deus de si mesmo. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou,
as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Olha que bonito isso, né? Os olhos do coração, as nossas emoções. Quando nós vimos lá na série Emoções, nas suas 5 temporadas, a gente aprendeu que nós temos que conseguir botar freio nas nossas emoções e sermos guiados pela razão. A emoção é necessária, faz parte da vida, né? Senão a gente se torna individualista sem emoção. Agora, vamos dizer assim, que a emoção é o tempero que a nossa vida precisa. Né? Esse dia eu escutei uma pessoa dizendo, a salvação vem pela fé. Romanos até comenta alguma coisa sobre isso. Só que, na verdade, a salvação não vem pela fé. A fé é um dos 3 principais temperos que a gente precisa ter. A salvação vem pela graça, relacionamento. Né? Lembra que o apóstolo Paulo fala que os 3 principais temperos que tu precisa ter na tua vida: fé, esperança e amor. 1 Coríntios capítulo 3, se a memória não me engana. Fé, esperança e amor. Porém, a maior delas é o amor. Porque fé é difícil de ter. Não é algo fácil. Esperança não é algo fácil de ter. É algo difícil de ter. Né? São sentimentos difíceis. Dependendo da fase que tu está esperando na tua vida. Tu está vivendo um momento. Tudo está dando errado. E aí você levantar de manhã cheio de esperança, feliz. Até agora deu tudo errado, mas que hoje vai dar certo, vai. Então a fé e a esperança andam muito de braço dado. Agora, amar já é um sentimento mais fácil. A própria Bíblia compara, por exemplo, o amor de Deus com o amor de uma mãe. Uma mãe amar o seu filho é algo natural. A fé não é algo natural, você vai conquistar. A esperança não é algo natural, você vai conquistar. Agora, o amor é algo natural em nós. Amar o pai, amar a mãe, né? Amar os filhos, isso faz parte do nosso dia a dia. Né? Então, e nós vemos aqui que oro para que os olhos do coração de você sejam iluminados. As emoções são importantes. Mas tem que ser emoções iluminadas. Emoções que vivem nas trevas vão te conduzir a Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. O objetivo do diabo é te induzir à morte, te induzir à destruição e roubar todos os teus sonhos e desejos. Se você está com vontade de se matar, cometer suicídio, o diabo está te colocando o desejo de você ir para os braços dele. Se matou e está com Deus. Não tem como. Jesus é a vida. Satanás é a morte. A pessoa escolhe a morte. Ela vai para onde? Para o céu? Pelo amor de Deus, João 10:10. Não tem como ser diferente. Tu quer realmente ir para o céu? Tem que escolher viver. E escolher viver. O tempo todo a Bíblia, lá em Apocalipse nós vemos 26, e não experimentarão a segunda morte. O tempo todo a Bíblia fala, aqueles que vão viver com Deus, eles não experimentarão a morte. A morte é sempre oposição a Deus. Então, cuidado com isso. Escolha sempre viver. Que tem fases que a gente diz, viver é ruim? Muito. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje. É horrível. Agora, eu vivo porque eu gosto? Não, eu vivo porque eu amo Deus, eu quero um dia morar com Ele. Então, posso não ter a vida que eu gostaria, mas vivo feliz e agradeço a Deus porque eu quero um dia me salvar. É como ele estava falando lá na Guajuvira. Há pessoas que têm riquezas, poderiam dar tudo para a sua família e estão infelizes. E há crianças que recebem um pratinho de arroz puro de vez em quando, erguem para o céu e agradecem a Deus. Ou seja, são pessoas que querem morar com Deus um dia. Porque estão escolhendo viver. É com fome, é com pobreza, é com miséria, como dizia o arcanjo agora domingo.
É. De vez em quando um pratinho de arroz puro. É. E estão querendo morrer por causa disso? De maneira nenhuma. Levanta o pratinho e agradece a Deus. Por quê? Querem viver, querem ir para os braços de Jesus um dia. Inteligentes. A vida passa. Olha o 19. Grande é o poder de Deus agindo nos que creem. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Nós vimos não sei se foi no último ou no anterior, estudo bíblico do livro de Isaías, onde a gente aprende que o poder de Deus que nós conhecemos, aquilo que a gente conhece e enxerga que Ele é capaz, é só um grão em uma imensa praia. O que a gente conhece de Deus é um grão. Tudo que você diz, para Deus nada é impossível. Sim, isso é só um grãozinho. É um grãozinho da praia. É isso que a gente conhece. Isaías fala, a gente já viu sobre isso, dele falando dessa grandiosidade de Deus. Olha lá o 20. E esse mesmo poder que Deus usa para nos abençoar e nos ajudar, é o que Ele usou para exercer em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Interessante, até o irmão esses dias pregou o livro de Marcos, e o Marcos 16. E o interessante é que o livro de Marcos é o menor dos evangelhos, e se a memória não me engana, é um dos únicos que traz essa informação, que Cristo foi recebido nos céus e sentou-se à direita de Deus. Então o livro de Marcos, mesmo sendo o mais compacto, é um dos poucos que traz este importante detalhe, que Jesus sentou-se à direita de Deus. E o poder que Deus usou para fazer isso, é o mesmo que Ele usa para operar na minha e na tua vida. E por que grandes coisas não acontecem então? Porque o nosso vaso é muito pequenininho. Jesus alargou o seu vaso ao máximo. Só um dos jejuns que Ele fez, 40 dias e 40 noites. A gente, quando faz jejum, nem fala em dias, conta em horas. Aí começa a ver o tamanho do copinho. Claro, cada um de nós, Deus, Ele deseja um tamanho diferente. Não são todos os vasos do mesmo tamanho. Mas é importante que a gente tenha em mente isso. Deus é o mesmo, o poder é o mesmo. Se não está fazendo mais, é porque nós estamos limitando a Ele. E aí, se a gente quer mais, bom, então a gente já sabe o caminho. E completa o 21, 22 e 23, dizendo então que tudo vem de Deus. Tudo é determinado por Deus. Porém, Cristo colocou Jesus como governador sobre tudo, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Agora, na época da política, um lado dizia, Deus acima de todos, o outro dizia não, que Deus não está acima de todos, que Deus está no nosso meio. Biblicamente isso é mentira. Deus não está no nosso meio, Deus está acima de todos. Porque a própria Bíblia diz, Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Ele está acima de todas as coisas, sem exceção. Então, Deus não está acima de mim, está do meu lado. Então o teu Deus é o diabo, não é Jesus. Porque Jesus tem tudo debaixo dos seus pés. Simples assim, porque Deus o determinou. E Ele enche, resolve, abençoa em todas as coisas e em qualquer circunstância. Ou seja,
qualquer sonho, desejo, bênção que tu queira, Deus pode te dar. Ah, mas o meu caso é difícil. Em toda e qualquer circunstância, Ele enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância, sem exceção, neste tempo e no tempo que viria, sem exceção. Para Deus nada é impossível. O problema não é Deus, o problema é eu e você. Nós é que limitamos essas bênçãos, nós é que limitamos esta ação. Para Deus nada é impossível. Não há circunstância difícil na tua vida. Ele consegue fazer tudo em qualquer circunstância. Porque Ele é Deus. Então vamos nos aproximar cada vez mais dEle, para que ao invés de nós darmos um monte de desculpas e justificarmos a nossa falta de fé e de relacionamento com Deus, nós possamos mostrar resultado. Para que, como diz a Bíblia, para que as pessoas ao olharem a tua vida, elas reconheçam: esse tem Deus, este anda com Deus. Vejam essa diferença, porque esta é a vontade de Deus. Amém? Vamos colocar pensamento, vamos orar, vamos falar com o Senhor, vamos aproveitar esta oportunidade que temos. Ore, fale com o Senhor, clame, busque, não é batizar com o Espírito Santo? Busque, Senhor, entra na minha vida, entra no meu coração. Se você tem dúvida se é batizado ou não, faz uma corrente de oração por isso então. E não pede mais nada. Nada na tua vida é mais importante do que isso. Nada, o batismo do Espírito Santo é mais importante do que qualquer coisa na tua vida. Busca então o batismo com o Espírito Santo. Busca o selo da promessa. Foca só nisso. Ora de manhã, de tarde, de noite, sempre que tu for orar, foca no batismo com o Espírito Santo. Esquece o resto. O batismo é muito mais importante do que tudo. Depois o resto vem. Ora, fale com o Senhor. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que você possa aproveitar esta oportunidade. Assim, lá na minha juventude, quando ainda não era batizado com o Espírito Santo, eu tinha o hábito de, quando eu orava na igreja, ou eu orava baixinho, ou orava em pensamento. Aí um dia o anjo, usando a mãe, ele parou do meu lado e disse: ora mais alto, ora mais alto. Porque se tu quer receber o Espírito Santo, não é de boca fechada que tu vai conseguir. A igreja é para abrir a boca, orar e clamar a Deus mesmo, sem medo, sem dúvida, sem vergonha. Mas bispo, eu não sei o que dizer, então treine em casa. Treine em casa, decora uma oração bem bonita em casa, e aí vem na igreja e fala ela então. Mas aqui é para abrir a boca, coloca a voz, que quando é para xingar os outros na rua, não mede, fala até ao demais. Quando é para orar na igreja, fica com vergonha, com timidez. Irmão, cria vergonha, né? Tem a mesma... Pensa, quando tu está orando, pensa: eu estou xingando o Espírito Santo. Então ora com a mesma força, com a mesma vontade, com a mesma H. Põe para fora, né? Se tu não te importa em passar vergonha xingando e brigando com os outros, por que tu vai se importar em passar vergonha na igreja, né? Põe para fora, ora, clama, né? Porque senão tu não vai receber, tu vai passar 500 mil anos na igreja, não vai ser batizado com o Espírito Santo nunca, né? Xinga com a mesma força, né? Não pode ser diferente. A nossa força para o bem, diz a Bíblia, tem que ser 2 vezes maior do que para o mal, né? Porque Deus é assim. Deus, para nos castigar, Ele desce o braço. Mas lá Isaías diz: mas na hora de nos abençoar, Ele é 2 vezes mais. Então nós temos que ser igual, né? Diz a Bíblia: sede meus imitadores. Se lá fora tu põe uma coragem e um tom de voz para xingar, dentro da igreja tem que ser o dobro, né? Não pode ser menos, né? Põe para fora, para que Deus possa realmente fazer a diferença na tua vida. E aí tu vai alcançar não só o batismo com o Espírito Santo, tu vai alcançar os dons, vai acontecer muita coisa boa. Tudo aquilo que você sonha vai deixar de ser sonho, vai se concretizar. Porque a timidez e a vergonha só tem uma utilidade: te enfiar no inferno. Porque a Bíblia diz: os tímidos não herdarão o reino dos céus. Se na igreja, só rodeado de gente que quer a mesma coisa, tu fica tímido com vergonha, meu amado, então o teu lugar tu já sabe onde é. Não é no céu. Né? Deixa de lado a timidez. Né? Igreja é para ser sem vergonha. Né? Deixa de lado.
Aqui nós estamos treinando para se salvar um dia. Se tu ficar quietinho, de boca calada, não orar com força, com fé, é um direito seu. É um direito seu. Não estou cobrando nada de ninguém. Estou ensinando. Orar, buscar e clamar, a igreja não é para ficar calado, é para estar clamando desde o início, para que eu possa abençoá-los. Servo, aqueles que recebem as bênçãos são aqueles que clamam. Glória a Deus. Ajuda eles a orar, ensina cada dia mais, quem tem que abrir os lábios, os céus ouvem as orações de vós, quando clamarem, o Pai ouve, o Pai adora, servo, ouvir a oração do teu povo, porque eles demonstram fé, confiança no Pai, mesmo que às vezes dentro de si não consiga, mas se externarem, isso ajuda eles a vencerem. Muitas vezes, servo, eles não conseguem clamar e orar, e muitas vezes estão prendidos espiritualmente, emocionalmente, e quando oram e clamam, servo, isso desprende, tira a barreira, aquele que fica quieto demais, servo, não consegue se desenvolver, mas aquele que clama, ora, assim como foi contigo, o Pai ouve, para desenvolverem, clamarem, buscarem, obrigado por estarem aqui, ouvindo a palavra do seu, aqueles que vêm e ouvem a tua palavra, servo, eles saem edificados para seus lares, porque se revestem do pão que vem dos céus, isso que eles ouvem é vida, servo, eles recebem a vida, eles recebem o maná do céu, quando ouvem a palavra do Pai, cada palavra falada, serve através da Bíblia, dos ensinamentos, serve, é uma espada que vai, serve, limpa, por isso que o Pai sempre pede para sempre revisitar os livros, sempre falar, serve, da palavra, sempre revisitar, serve, ler como o Pai pedia para Moisés, sempre todo ano, ler novamente a palavra, para o povo não se esquecer, e assim como vocês fazem, sempre releem, e revisitam, servo, a palavra do Pai, para que o povo possa ser liberto, transformado, libertado através da palavra, mas também eles precisam orar, servo, clamar, vir na igreja, orarem, clamarem, para que recebam as bênçãos do Pai, como o pastor estava falando, se você não recebe o Espírito, te levanta pela manhã, primeira coisa que pede é o Espírito, cada oração durante o teu dia pede o Espírito, vem para a igreja e pede o Espírito, que o Pai dá, o Pai dará o Espírito àquele que clamar e pedir, o Espírito Santo está ali, aqui, para derramar sobre vós, mas tem que clamar, não fiquem presos com a boca de vocês, assim como o servo falou, levanta de manhã e já pede, Deus, eu quero teu Espírito, no almoço, durante o teu dia, pede o Espírito, diga, Senhor, me revista, me enche, eu sou falho, pecador, eu preciso do teu Espírito, tira a minha carnalidade, tira o meu pecado, Senhor, me limpa, com teu Espírito Santo, o Pai sabe, servo, que vocês pecam, que vocês têm erros, mas quando vocês clamam, o Espírito Santo vem e limpa, ele nos purifica, o homem não pode ficar mais do que um dia sem sentir o Espírito, servo de Deus, todos os dias tem que ser renovados, serem transformados, para tirar a carga da carne, servo,
A vida espiritual de vocês, Shalamassai, é como se fossem baterias que se enchem, Halakassulamassai, com o espírito ou com a carne, Halakachurelemassi. Compreende, servo, Halakachurelemassai? Ensina para eles isso, servo, Tilamassai. Se durante o dia o seu se enche, Halamassai, do pecado, Halamassai, da carnalidade, Halamassai, está longe do Pai, Halamassai. Mas mesmo se encherem às vezes do pecado, servo, Halamassai, se clamarem pelo Espírito, são transformados, Halakachurelemassai. Eles não podem ficar mais do que um dia sem orar, sem clamar, servo, para que Deus opere, no seu interior, eles têm que sentir o Espírito, servo, Ensina para o teu povo durante os cultos, servo, que eles, para serem libertos, serem transformados, estarem santificados no Pai, todos os dias, servo, eles têm que sentir o Espírito, porque o Espírito Santo é que purifica do pecado que o homem comete, dos pensamentos que muitas vezes vêm na mente das pessoas, servo, eles estão ainda na carne, servo, vão pecar, mas se forem purificados pelo Espírito, estarão santificados na presença de Deus. Obrigado por essa noite serem libertos mais uma vez pela palavra, mais uma noite eles ouviram, e saíram daqui com a mente renovada, transformados, pelo Espírito de Deus, e tem que pregar isso, servo, transformação, mudança, para que eles sintam todos os cultos, servo, sendo purificados, servo, sendo transformados, a palavra é uma espada, que dissipa o mal e o pecado, é como se fosse uma purificação, daquilo que o diabo tenta colocar na mente das pessoas, servo, a palavra é uma purificação, na mente, e nos corações das suas vidas, a palavra é purificação, servo, pregue sempre essa purificação, para que o homem seja transformado pelo poder da palavra, e ser libertos pelo poder do Espírito, que a paz de Cristo esteja, todos os dias convosco, aquele que está sentado junto à mesa do Pai, para ouvir a palavra, esse faz parte, e vocês têm que estar todos os dias sentados à mesa do Pai, para estarem junto na casa do Pai, e eu ouvirei as vossas orações, e darei, como o servo falou, aquele que clama, transforma, os seus sonhos, porque o Pai ouve, e vê um coração que está disposto, que Deus esteja convosco, Oh, glória a Deus. Bom é o Senhor Jesus. Estamos aí pregando e falando, e o Espírito Santo confirmando. Não adianta, se você está orando, nem o teu irmão do lado está ouvindo, Deus também não está ouvindo. Tu está orando para o vento e para as paredes, né? Põe para fora. Ora, clama a Deus, né? Se o irmão do lado ouviu a tua oração, Deus ouviu também, né? Porque não fica botando medo e timidez e vergonha, isso aí bloqueia tudo, nada vai acontecer na tua vida desse jeito, né? Clama, ora, busca o Espírito Santo, de manhã, de tarde, de noite, né? Tem que sentir a presença de Deus todo dia, como aí o Senhor estava dizendo. Todo dia, para ser purificado errado e pecador, todos nós somos. Muito eu tenho falado isso, né? Todos nós erramos. Eu não sou exemplo para ninguém, Jesus é o exemplo. Ele que é perfeito, não eu, né? Também estou todo dia orando e clamando a Deus para que o seu Espírito venha me perdoar, venha me ajudar, venha me fortalecer, né? E assim a gente possa se aproximar cada vez mais de Deus. Amém? Quer vencer? Coloca a tua oração para fora. Se ficar escondido aí dentro, não vai receber nada, não vai alcançar nada, né? Coloca para fora, né? O importante é que Deus tem que ouvir a nossa oração, né? Sem medo, sem dúvida, mas com coragem, vencendo a nós mesmos, né? Se é tímido, já sabe como melhorar na presença de Deus, né? Graças ao bom Deus.